Hoje a nossa Liga da Justiça vai apresentar alguns super-heróis. O Caça-Fisgadas, o Ego Trip, o Cavaleiro Implacável. Nessa nova série sobre os nossos alunos. Hey folks, Samurai aqui e hoje é o vídeo para profissionais, para professores, para personagens. Então, se você é aluno, até se identificar com algum desses perfis, entenda que eu estou olhando pela ótica do professor e como lidar com isso. Não é uma crítica, mas é uma constatação de diferentes tipos de alunos que vão aparecer quando você quer trabalhar com reabilitação, e não necessariamente só com reabilitação. Tem alguns perfis aqui que aparecem o tempo todo em todos os negócios, mas quando a gente trabalha com reabilitação, entender também essas características de determinados alunos vão nos ajudar a resolver o problema deles, tá? Vocês vão entender ao longo do vídeo por que eu estou falando isso, porque senão pode parecer que é uma crítica só pela crítica, e não é necessariamente isso. É que assim, existem alunos com essas características, e se você não entender isso daqui, você não vai conseguir resolver o problema da dor dele, porque a dor dele pode estar até numa questão emocional dele. Então vamos começar pelo primeiro. Existiam os Ghostbusters, não tinham? Né? Que é dos anos 80, 90, lembra da série Os Ghostbusters, que eram os caçadores de fantasmas. Então, tem aluno que é o caça-fisgadas, não é o caça-fantasmas, é o caça-fisgadas. O que é o caça-fisgadas? Tem um vídeo que eu falo em algum momento, eu não sei se eu coloquei aqui, mas que eu falo no mentorship, eu falo muito, que a gente chama de holofote na dor. O que é isso, holofote na dor? Então, o tempo inteiro reforçar que esse joelho não tá bom, que esse joelho, é como se a gente colocasse uma luz muito grande nesse joelho, e aí parece que tudo vai realmente ser esse joelho, nossa atenção fica nesse joelho, e a gente não consegue evoluir em cima disso. Então, o caça-fisgadas é aquele cara que, assim, tudo que ele faz, ele procura alguma coisa que tá algum pontinho. Então, vou dar um exemplo só para você ter uma ideia. Eu tô abaixando aqui, ó. Tô abaixando. Quando eu tô abaixando aqui, toda essa minha cadeia aqui, obviamente, está estirando. E alongamento, conforme você vai estirando um alongamento, você começa a sentir, chega a sentir até dor. Quem já tentou abrir um espacate, quem tentou ampliar o seu alongamento, então jogar a perna para cima, já está no ponto da dor. Aí você vai levando mais para cima, ela começa a se traduzir numa forma de dor. Por que ela se traduz numa forma de dor? O músculo não tem como falar para você que ele está estourando. Ele não fala, para aí bicho, que estou estourando aqui, eu não vou dar conta de segurar essa amplitude que você está chegando. Então ele faz isso em forma de dor. Para quê? Para você recuar. Só que o caça-fisgadas, ele vê esse tipo de dor e fala, não, então, ó, esse exercício aqui deu uma fisgada aqui, esse exercício aqui deu não sei o que, esse exercício aqui deu não sei o que lá. Ele começa a qualquer coisa que tenha uma sensação de desconforto, qualquer desconforto que seja, mesmo desconfortos que são inerentes ao movimento. Por exemplo, eu que luto jiu-jitsu, tenho várias horas que eu estou numa posição desconfortável. E se meu professor viesse me perguntar no final daquele momento, como é que foi isso aí? Eu ia falar, puta, cara, tive uma dificuldade de entrar nessa posição, ou não consegui controlar bem o meu adversário nessa posição, mas eu não queria levar em consideração que aquilo lá estava forçando um pouco a minha coluna. Por quê? Porque eu sei que eu estou numa posição que força a coluna, mas o caça-fisgada não. Ele acende uma luz enorme ali e ele fala assim, cara, não dá pra fazer isso, a minha coluna, meu Deus do céu, minha perna, não sei o que, o meu não sei o que das quantas. Inclusive, quando eu faço avaliação, a gente tem classificador. Então, cada vez que a pessoa sente uma dor, ela tem que qualificar a dor pra gente, porque senão algumas avaliações ia ficar dor, e a gente não sabe se temos dor maior que ou menor que outra, se a gente melhorou nas dores. Então a gente sempre qualifica em 4 pontos de dor. Qualquer dia eu explico melhor sobre isso. Só que o caça-fisgada é assim, todo movimento que eu peço pra ele tem um desconforto. Por quê? Porque todo movimento tem um alongamento. Quando eu jogo aqui pra cima, toda a minha cadeia anterior tá estirada. Então ele fala, não, teve um desconforto. Aí eu venho aqui pra baixo, teve um desconforto. Aí eu peço para ele rodar aqui, teve um desconforto. Tudo tem um desconforto. Aí normalmente eu vou validar isso, se isso é uma característica do caça-fisgada ou se isso é uma dor real que ele está sentindo. Sabe o que eu falo? Eu falei, olha cara, você sabe que quanto mais dor aparecer aqui, mais caro vai ficar seu plano depois, porque eu vou ter mais coisa para arrumar. Na mesma hora, as dores vão embora. Não, peraí, então deixa eu veja bem, não é bem assim, é um desconfortinho, mas nada demais. Não é bem assim. Agora, se o cara tem uma dor real, ele fala, puta, cara, mas infelizmente tá doendo mesmo. Eu sei que eu gostaria de pagar menos, mas nesse caso tá doendo mesmo. É uma boa estratégia pra gente poder validar. Outra é fazer o vídeo de mercador, não ligar muito, tá? Mas
Quando a gente não liga muito, a gente tem que ter uma estratégia de validação com a pessoa. Então a gente tem que colocar coisas que efetivamente ela não consegue fazer. E quando ela não consegue fazer, você tem que fazer ela fazer. Então, por exemplo, o aluno fala que ele sente muita dor na lombar. Você pergunta para ele, cara, o que você não consegue fazer isso? O caça-fisgada sabe um monte de coisa que ele não consegue fazer. Então ele vai falar assim, eu não consigo pegar uma coisa no chão. Quando ele não consegue pegar essa coisa no chão, você valida isso com ele. Pega isso aqui no chão. Aí ele, não, realmente dói. Você vai perceber que ao longo do tempo, quando ele começar a melhorar, e você sabe que ele melhora, e ele não vai chegar para você e falar, nossa, eu tô melhor. Porque o caça-fisgada nunca tá bom. Porque ele está sempre caçando fisgada, ele não está caçando solução. Eu vejo casos de alunos assim, cara, que conseguiram coisas excepcionais, mas ele sempre está reclamando que está ruim, nunca está bom. Então o que acontece? Você tem que, de alguma forma, validar isso por algum objetivo. Então, por exemplo, você joga uma caneta no chão, pede para ele pegar. Pega aí essa caneta aí no chão. Sem querer, você faz assim que você caiu, sabe? O caça-fisgada também, ele tem um quê de ajudar, porque como ele está, de alguma forma, até fragilizado no emocional dele, porque afinal ele tem tantas fisgadas, ele também entende o poder da ajuda. E aí você de repente esbarra, deixa a caneta cair. Aí o que ele faz? Ele vai lá e tenta pegar essa caneta. E aí você fala assim, pô, que legal, né? Não doeu as costas, viu? Você não fez nenhuma caneta, não comentou nada. No dia daquele primeiro dia de aula, você, ai meu Deus, não consigo pegar. Então você distrai ele, e para você mostrar para ele que ele atingiu o resultado. Porque tem que ser muito claro para ele que ele atingiu o resultado. E tem que ser de uma forma como ele não pode buscar agora uma fisgada. Aí ele vai falar assim, não, mas eu queria que não doesse nunca em nenhuma situação do planeta. Você está percebendo que ele já está querendo algo que é impossível? Porque uma das coisas, um dos mecanismos de defesa do corpo é a dor. Então não tem como você não ter nenhuma situação de não ter dor. Dependendo da situação de desconforto, como eu usei o exemplo do jiu-jitsu, você vai conviver com a dor, mas vai fazer. Ou você vai correr uma ultramaratona e você acha que você não vai sentir nenhuma dor? Você vai sentir dor, mas a dor, inclusive, ela vai ser uma coisa que você vai ter que aprender a lidar com a sua cabeça para tornar o seu mental mais forte. Para você crescer, inclusive, emocionalmente e espiritualmente. Lidar com a dor é muito importante. E se a gente não aprende a lidar com a dor, posso garantir que o mundo espiritual vai dar um jeito de colocar cada vez mais dor até que você aprenda a lidar com ela. E seja mais grato e menos reclamão. Então é muito importante a gente fazer essa leitura do nosso cliente, para poder ajudar o nosso cliente a sair dessa simbiose negativa que ele entra, essa espiral negativa de buscar essas fisgadas o tempo inteiro, porque ele está sempre para baixo por causa disso. Porque ele sempre está achando que está deprimido. Eu tive um caso de um aluno que ele não conseguia segurar aqui na barra sem utilizar a outra mão. Depois de um tempo ele fazia isso sozinho. Você perguntava para ele e falava assim, oi, você conseguiu alguma melhora? E aí ele, não tive nenhuma melhora, eu gosto de vocês aqui, mas não tive nenhuma melhora. Falei, pois é, você lembra que você fazia isso para segurar? E agora você segura sem ajuda da outra mão? Você tem noção do tamanho dessa melhora? Aí que cai a ficha desse cara, ele fala, puta, é verdade. Eu tive um outro aluno que assim, na avaliação, a primeira pergunta que eu faço, ele para aqui na frente, bem aqui onde eu tô, e eu pergunto para ele, você tá sentindo alguma dor nesse momento? Ele falou, tô. Então você tem dor sempre, tenho dor o tempo inteiro, não tem um segundo que eu não tenho dor. Eu tenho dor inclusive parado. Legal. Passou um mês que a gente estava treinando, eu cheguei no aluno e falei, e aí? Ele não tinha mais reclamando, né, tal. O que você está achando do nosso trabalho? Você está melhorando? E aí ele falou assim, puta, cara, eu adoro vocês são muito gente boa, mas eu não estou melhorando absolutamente nada. Eu falei, pois é, você está com alguma dor agora? Porque as pessoas esquecem o que falam, né, mas eu não. Você está com alguma dor agora? Não, nesse momento aqui eu não estou com dor, não estou fazendo nada. Eu falei, então, deixa eu pegar a sua avaliação. Normalmente eu filmo isso aqui, eu pego ele, olha você falando aqui que você sentia dor todo instante. Se você não está sentindo dor agora, qual o tamanho dessa melhora? Porque não sentia dor, não tinha nenhum momento sem dor e agora está sem dor, o momento da melhora é enorme. Então você tem que começar a mostrar isso para o aluno, senão ele tem que entender que ele está melhorando, faz parte do projeto caminhar junto com ele. Então você tem que clarificar isso, tem que deixar claro, não pode deixar no abstrato. Está melhor, não está melhor. Está melhor, não está melhor. É cartesiano a coisa, é objetivo. Outra coisa que você tem que levar em consideração com o caça-fisgada é que você não pode ficar perguntando para ele toda a aula, e aí, você está melhor? Aquela dor nas costas melhorou? Por que você não pode fazer isso? Porque você está pondo luz na dor nas costas, você não pode olhar. Seu objetivo é sempre de performance. Pô, e aí, subiu aquela escada lá? Conseguiu? Você fez aquele teste? Você conseguia subir os 5 lances de escada sem usar o elevador, sem parar no meio do caminho e tal, não sei o quê?
O seu lance é sempre com a performance para mostrar para ele como ele está alcançando coisas que ele não alcança. E se ele não se dispõe a fazer, vai você. Vamos subir a escada aqui junto comigo? Que a academia tem 2 andares, sobe e desce 5 vezes. Fala, como você conseguiu agora? Você tem que reforçar o positivo. Porque a gente não sabe o que a dor causa, que estrago que a dor causa no emocional das pessoas e quais são os drives que levaram ela a desenvolver essa mania de ficar procurando dor nela. Mas a gente tem que mostrar para ela que ela também consegue coisas ótimas, porque quem tem esse perfil não enxerga as suas coisas ótimas. Falando de outro perfil de aluno, nós temos o Ego Trip, que é uma versão amplificada do caça-fisgada. O que é o Ego Trip? É aquele cara que tudo é ele. Tudo é meu umbigo, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu. E esse cara, o caça-fisgada, quando você mostra pra ele que ele conseguiu, ele aceita. Ele fala, puta, é verdade, eu consegui. E nessa você vai quebrando ele, você vai mudando ele. O Ego Trip é um passo além. O que o Ego Trip faz? Quando você mostra pra ele que talvez ele não esteja tão ruim assim, a resposta que ele dá é, você não sabe o que é ter dor. Você não sabe a dor que eu sinto. E cara, puxa, eu como atleta, que fui atleta a vida inteira de handball e agora sou atleta também de jiu-jitsu, atleta de nível mundial, não tô falando atleta de fim de semana. Você tem certeza que eu não sei o que é dor, cara? Você acha mesmo que eu não sei o que é dor? Eu tenho o meu punho, não sei, acho que não sei se todo mundo consegue ver, o meu punho esquerdo vem, ó, o meu punho direito não vem, ele para aqui. E quando eu faço isso aqui, a sensação que eu tenho é que está entrando uma faca no meu punho. E muitas vezes eu faço exercícios de prancha no chão, faço flexão de braço, e ela é toda adaptada, e o aluno nem percebe que eu adapto. Porque eu vou adaptando com o cotovelo, meio de lado, ele não é muito observador, ele não tem um olho técnico, ele não percebe que eu adaptei o movimento para mostrar para ele. Mas cada vez que eu mostro um movimento desse no chão, eu sinto como se tivesse uma facada. E muitas vezes eu fico lá 1, 2 minutos explicando, olha, agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você não sei o quê. Só que eu estou sentindo uma facada. Então nessa hora, eu tenho uma boa estratégia para mostrar para ele que assim, eu tenho necrose no meu punho. Eu falo para ele, cara, eu tenho muita dor. A questão só é que eu sou maior do que ela. A questão só é que eu não fico lembrando dela. A questão só é que eu coloquei na minha cabeça que essa dor não vai me parar. E assim, eu tenho muita dor, mas eu aposto que no mundo tem gente com mais dor do que eu também. Então eu tenho que dar graças a Deus que eu não tenho a dor que aquelas pessoas têm. Então você tem que começar a quebrar esse lance desse ego. Porque esse cara, ele é muito preso nele mesmo. E ele só consegue ver coisas que ele faz. E ele só consegue ver as coisas ligadas a ele. Então, essa inadequação com o todo, muitas vezes, vai ser a causa de todas essas dores. Então a gente tem que quebrar isso. A gente tem um outro tipo de aluno que é o customizador. Esse é o customizador. Esse é o cara que ele quer customizar o mundo para ele. Então ele entra na academia, ele fala que essa música ele não quer ouvir, que esse exercício ele não quer fazer, que esse modelo de trabalho não tá legal. Quer dizer, nada tá bom para ele. Tudo tem que ser do jeito dele. E esse cara é um cara muito complicado que a gente tem que saber lidar também. Você faz o que você acredita. E o seu trabalho junto com o seu aluno é uma intersecção do que ele acredita também. Então a gente tem que achar o ponto de ceder em algumas coisas e o ponto onde a gente tem que ser inflexível. Por quê? Porque muito da dor que essa pessoa tem é o de que acha que tem o controle do mundo inteiro. E toda vez que ela se depara, isso eu trabalho muito no coaching, isso. Toda vez que essa pessoa se depara com o mundo que ela não pode controlar, aquilo gera um sofrimento enorme nela. E muitas vezes esse tipo de sofrimento vai gerar uma ansiedade ou uma depressão, que vai gerar, às vezes, e vai se manifestar em alguma dor física, que pode se manifestar num câncer, pode se manifestar em várias formas de dores e lesões e doenças que a gente pode desenvolver. Pode cair cabelo, quem nunca viu estresse que perde barba, cai cabelo, ou seja, tudo isso aí pode se manifestar. Então, essa coisa que parece inocente, esse customizador, não é tão inocente assim. A gente, quer dizer, ele não é culpado, obviamente ele é uma vítima. E a gente tem que entender que todas essas características de aluno, inclusive eu vou ter algumas delas, tá? Eu sou, talvez, ego trip, eu talvez seja customizador, sabe? Eu tenho algumas coisas que tem nessas pessoas, eu não estou me abrindo mão, mas eu gostaria que alguém cuidasse de mim com o mesmo interesse que eu cuido dos meus alunos. E muitas vezes a gente precisa disso e não tem. O customizador, ele quer moldar o mundo a ele, e o mundo não vai permitir isso. Se você já pegou onda, por exemplo, o mar vai te deixar rapidinho que você não está sob controle de nada. Se você já lutou, você vai perceber rapidinho que você não tem controle absoluto de nenhuma luta. Você pode perder ela a qualquer instante. Qualquer coisa que você se deparou com situações mais extremas, você vai perceber como a gente não tem controle nenhum. Se você pegar uma turbulência num voo, você já percebe isso. Olha, e eu achando que eu sou forte e poderoso. Então a gente não tem como customizar o mundo à nossa volta. E se a gente não tem,
a gente tem que quebrar isso com o nosso cliente. De alguma forma, sendo às vezes até inflexível com ele, mostrando para ele que a vida não é do jeito que ele gostaria que fosse. E personalizar treino não é personalizar filosofia, não é personalizar valores para cada pessoa. Valores, filosofia, as coisas que eu acredito, meu credo, são imutáveis. É aquilo que me tira da cama. Então isso não é customizável e é isso que o seu aluno tem que entender. Tem o aluno do déficit de atenção. Pois é, hoje em dia é muito comum ter déficit de atenção. As pessoas estão muito no mundo da lua, muito no passado, muito no futuro e muito pouco no presente. E uma das causas das dores é não estar no presente. A gente já falou sobre isso no vídeo das causas das dores. Mas tem o aluno, o DDA, que a gente tem que ficar em cima dele. A gente tem que ficar lembrando ele o tempo inteiro para voltar para o dia, voltar para a realidade, voltar para o hoje. E tem que ficar aqui o tempo inteiro nele, criar mecanismos de volte pro presente. Até no yoga, né, na meditação, tem aquele toquinho no sino, que é para, opa, onde eu estava, retorno pro presente. Tá? Então é muito importante que a gente não deixe esse aluno se perder nas próprias viagens dele, porque é muito importante estar presente no nosso dia, porque a única coisa que a gente tem é o nosso presente. Nós temos o atrasado. O aluno está sempre atrasado. Ele chega atrasado e quer sair rápido porque ele está atrasado e quer fazer tudo correndo porque está atrasado. Cara, a gente não pode entrar na paranoia desse cara. Uma vez eu estava andando de táxi e puta trânsito. E aí eu tava querendo ir para o aeroporto, tava atrasado, eu tava angustiado. E aí uma hora para descarregar, eu ainda falei assim pro taxista, eu falei: cara, você deve sofrer demais, né, cara? Porque você tá nesse trânsito todo dia, toda hora pegando esse trânsito, cara. Isso deve ser um estresse violento. E ele me deu uma resposta que eu nunca vou esquecer. Ele falou: não, pra mim é tranquilo. Eu falei: cara, você é muito zen, né, pra estar nesse trânsito todo dia e tá tranquilo. Aí ele falou: é que eu nunca tô atrasado. Pois é, ele nunca está atrasado. Quem está atrasado é o passageiro. Mas o passageiro está atrasado porque ele deixou para ir na última hora para algum lugar. Ele não, ele só está levando. Se chegar na hora, chegou. Se não chegar, não chegou. Ele não perde nem ganha nada com isso. Porque não é culpa dele, ele não tem nada que ele possa fazer. Não é que ele está desinteressado com o seu problema. Ele não tem o que fazer e o problema não é dele. Então ele entendeu que se ele não comprar esse problema para ele, ele fica tranquilo. Então é muito importante que a gente, como professor, não atropele os processos que a gente acredita, porque o teu aluno está atrasado. Se você acredita que um aquecimento tem que ser bem feito, eu tenho só 15 minutos, vamos pular o aquecimento? Não vamos. Se você acredita que o aquecimento tem que ser bem feito, tem professor que tem a filosofia de que não precisa aquecer, e eu em alguns momentos acredito muito nisso. Quando eu tenho que sair correndo do leão, não dá tempo de eu aquecer, eu tenho que correr do leão, então às vezes eu tenho que treinar meu corpo sem aquecimento também. Então, há essa condição de eu não... É muito importante que, embora o aluno... E tem gente que tem essa síndrome, está sempre atrasado, nunca chegou na hora, nunca vai estar com o dia tranquilo, está sempre desorganizado e está sempre atrasado. Mas isso não pode interferir no teu trabalho. Nós temos o outro que é o desinteressado. E esse aluno também é um problema. Ele não tem interesse em saber o que está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo, o nome do exercício que ele está fazendo. Ele não tem interesse em nada. Mas ele coloca que essa responsabilidade toda para você. E eu vou começando a tirar isso do aluno. Porque é muito importante que o aluno saiba o que está fazendo. Porque ele não está ali para ser passivo. Ele está ali para ser um agente. Ele está ali para ser criador. Ele está ali para melhorar as capacidades dele. E para isso ele precisa entender o que ele está fazendo. Como é que eu posso aprender matemática se eu não entendo o que eu estou fazendo de matemática? Eu vou esquecer muito rápido. Acabou a aula, já esqueci. Como é que eu posso entender sobre português se eu não entender as lógicas gramaticais do português? Eu não vou entender. Sobre inglês, sobre, sei lá, como é que eu vou conhecer um país se eu não entender as relações com o qual ele foi construído? Tudo a gente tem que entender. Se a gente quiser dar um passo. Como é que eu vou aprender a minha profissão sem entender o que eu estou fazendo? Então como é que o cara vai evoluir corporalmente falando, como pessoa, se ele não entender o porquê ele está fazendo aquelas coisas? Então esse cara que é desinteressado, e aí ele fala assim, depois você fala 10 vezes para ele, faz o deadlift, ele olha para você e fala assim, mas qual é o deadlift mesmo? Ele está aqui há 10 aulas, em 10 aulas ele fez deadlift, você fala, cara, eu vou te explicar a última vez, tá? Mas eu não vou te explicar mais depois, tá? Você tem que começar já a reter um pouco a informação, senão a gente não consegue andar para frente. Toda vez que a gente não tem retenção da informação, a gente não anda para frente. E para você reter essa informação, é claro, tem pessoas que têm realmente problemas patológicos de conseguir isso, mas a grande maioria não é. Ela só não está interessada. Ela fala, tô pagando esse cara aí, ele que tem que me dar e falar toda a aula o que é. Mas a gente precisa evoluir, precisa andar. E eu preciso que você entenda os conceitos de um deadlift, porque um deadlift não é um exercício por si só. Ele é uma forma de pegar coisa no chão. Então você precisa entender onde estão... como você tem que realizar esse movimento para quando eu não estiver do seu lado, você saber fazer. Ou para quando você viajar, professor, o que eu faço quando eu vou viajar? Eu posso falar para você, faz um deadlift, aí você já sabe o que é. Senão começa também a limitar a minha capacidade de te ajudar. Então o aluno tem que saber que ele tem que
entender o que ele está fazendo, porque é melhor para a performance dele, é mais seguro para ele, ele vai evoluir com isso, ele vai se tornar uma pessoa melhor, ele vai ter menos dor, vai ter um monte de problema, que é muito importante. Então, não, na próxima aula, você falar o que é deadlift, fala, cara, me desculpa, mas hoje eu não vou te falar. Você vai ter que lembrar. Se você não souber, eu vou te falar só na outra aula. Aí na outra aula eu falo de novo, porque ele aprendeu a lição. Ah, você é muito duro, sou. Às vezes eu sou duro, sim. Como minha filha, se ela quiser atravessar a rua sem pegar na minha mão, eu vou ser duro com ela. Porque eu tenho compromisso com ela. Eu tenho compromisso com a saúde dela, eu tenho compromisso com a vida dela, eu tenho responsabilidade sobre a vida dela. Então não é ser flexível o tempo inteiro que vai fazer com que eu faça essa pessoa evoluir. É como o Sr. Miyagi e o Daniel San, para quem é mais velho como eu. Eles são meus mestres, cara. O Sr. Miyagi, o Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel não é flexível com ninguém. Por quê? Porque ele quer tirar o seu melhor. É muito importante que a gente saiba que os nossos mestres não necessariamente foram as pessoas mais flexíveis com a gente, tolerantes. Porque é fácil ser tolerante, mas não constrói a pessoa que você está querendo que ela construa uma vida melhor. Nós temos o implacável, o cavaleiro implacável. Mas o problema é que o cavaleiro implacável é o cavaleiro auto-implacável. Ele é implacável com ele mesmo, ele é intolerante com ele mesmo, ele não aceita nada. Você fala assim, cara, pô, foi muito bom esse exercício que você fez. Ah, foi, puta, mas podia ter feito melhor. Eu vejo outro dia a pessoa lá fazendo e ela faz muito melhor do que eu. Ela pega mais peso que eu, ela não sei o que mais do que eu. Esse auto-implacável, cara, ele se joga pra baixo o tempo inteiro. Esse é um cara muito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse cara pode estar numa depressão, é um 2, né? Então você tem que estar muito próximo dele, reforçando ele positivamente e mostrando pra ele, cara, começa a enxergar as coisas boas que tem em você também. Começa a olhar o copo meio cheio. E é muito importante que a gente valorize isso nele e quebre esse ciclo nele de se autocriticar. Normalmente pessoas que se autocriticam muito foram muito criticadas na vida. Principalmente na infância. Sabe aquela, passei no terceiro bimestre, pai, passei no terceiro bimestre na escola. Ele fala pra você assim, você não fez mais que a sua obrigação. E você fez isso a vida inteira e você não fez mais que a sua obrigação. Você ganhou a competição, você não fez mais que a sua obrigação. Tudo que você fazia de bom, você não fez mais que a sua obrigação. Então a sua obrigação é ser excelente. A sua obrigação, cara, é ser acima da média, é ser melhor que todo mundo. Se você é um pouquinho abaixo que o outro, você já é um fracasso. Isso muitas vezes se aprende na infância, se aprende em casa. Então nós temos o aluno auto-implacável e temos que ajudar esse cara a dar o próximo passo. Nós temos o crítico de cinema ou o crítico de música. Sabe o crítico de cinema ou o crítico de música? Você já leu crítica? Você pega aquele filme ou crítico de música, de cinema, de livro. Você pega aquele livro que você leu pra caramba, que você gostou pra caramba, ou aquela música que você ama, aquela banda que você adora, que veio fazer show, ou aquele filme que você saiu do cinema chorando. Você vai ver a crítica no dia seguinte. Cara, parece que você tomou a sopa de jiló, cara. Só tem coisa negativa falando assim. E nós temos alunos que são críticos de cinema. É diferente do auto-implacável, que ele só acha ele ruim. O crítico, ele é crítico com tudo. Nada tá bom. Não tem nada bom. E não tem como melhorar num lugar onde tudo tá mal. Então, vamos finalizar o nosso vídeo aqui. Eu posso te falar que eu me identifico com vários desses personagens. Assim, eu já, em alguns lugares da minha vida, eu já fui dessa forma. Em outros lugares ainda brigo para não ser. Mas a primeira coisa, e se você é aluno, ouviu esse vídeo, é a autorreflexão. Para a gente dar o próximo passo, a clareza do nosso ponto de partida é fundamental. Então, se você se pegou com alguma dessas características, pensa, algumas características vão ser nossas para o resto da vida. E a questão só é como a gente controla ela. Sei lá, se eu tenho uma tendência a ser implacável comigo mesmo, porque eu precisava porque tudo que eu fazia não era mais do que a minha obrigação, eu tenho que controlar isso em mim para não me permitir cair nesse ciclo de autocrítica o tempo inteiro, porque isso vai me impedir de dar passos excepcionais na vida. Eu consegui sair desse ciclo, mas eu sei que não é fácil. Então esse é um vídeo que eu vou, em primeiro lugar, até para sair desse ciclo, eu vou dedicar a mim mesmo, que sei quanto tenho que controlar alguns desses personagens. Espero que você consiga controlar esses personagens em você, e você como professor, espero que você consiga ajudar o seu cliente, identificando que tipo de personagem desses que podem atrasar o processo de evolução dele e ajudar ele a dar o próximo passo. Grande abraço, vejo vocês amanhã, até mais, tchau.